A gente quer agradecer a todos por estarem aqui, por atenderem, né, o convite, aos nossos queridos irmã Ila, pastor Milton, Décio, são amigos queridos, mas antes de falar um pouquinho sobre o evento, sobre eles, a gente queria passar por um momento artístico, né? Maravilhoso. Manhãs coloridas, manhãs de verão, pássaros cantando e o meu coração se alegra mais ainda quando penso em Deus, força e guarida para os dias meus. Manhãs coloridas, manhãs de verão, pássaros cantando e o meu coração. Sinto que a Mãe Terra, fecunda e tão amiga, nestas manhãs ridentes, bendiz ao Criador. Nas manhãs coloridas, trinados e gorjeios, minha alma de joelhos, orando canta a Deus. Manhãs coloridas, manhãs de verão, pássaros cantando e o meu coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Por ti. É sobre cansar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. É sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui.
trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Obrigada. Então, muito obrigado. Seja bem-vinda. Nossa, acho que podíamos começar com a irmã Ilha, pode ser aqui, não? Né? Por favor. Então, eu queria primeiro agradecer pelo convite e pela presença de vocês, pela presença do Dr. Décio e do pastor Milton, que eu já conheço os dois também, viu? E eu queria começar dizendo o seguinte, quando a Escritura quer falar que o mundo está cheio de violência, e a conclusão que se chega antes de narrar o dilúvio é que o mundo está cheio de violência, antes de chegar a esse ponto começa com um atrito entre dois irmãos. Então essa grande parábola do início do Gênesis, que quer nos dizer coisas tão profundas, e às vezes a gente se perde nas figuras e nos símbolos e nas metáforas e acaba tendo um preconceito contra esses textos. A gente poderia dizer que começa com Caim e Abel, dentro de uma família, entre irmãos. Então, antes de chegar mundial, começa entre duas pessoas. Mas se a gente olhar os textos com mais profundidade, a gente vai ver que não começou com Caim e Abel. Começou dentro de Caim, né? Então, essa discórdia universal, ela começou no coração de alguém. E esse coração de alguém foi ficando cada vez mais envolvido com a discórdia, com o desejo de morte, com a violência, a ponto de matar o irmão. Então, eu acho que o caminho pela paz, quando a gente pensa na Escritura, ela começa por mim. Quando eu tomo uma decisão de começar um processo de autoconhecimento. Porque o que eu faço contra o outro, ou o que eu acho que o outro me faz, depende dos monstros interiores que eu trago. Então, obviamente que todos nós que trabalhamos com as pessoas, a gente quer uma mudança nas pessoas. É óbvio que o Dr. Décio quer, ao final de um processo terapêutico, que a pessoa se sinta bem, que ela esteja diferente do momento em que eles se encontraram. Obviamente, o pastor Milton quer que, ao final de um processo de cura do vício, a pessoa que passou por esse processo esteja livre do vício. Obviamente, uma pessoa que está numa universidade para tratar sobre Bíblia deseja que os seus alunos não só tirem uma nota boa, mas que realmente sejam evangelizados dentro da universidade. Mas nós não mudamos os outros. Nós podemos desejar e nos envolver profundamente na mudança do outro, mas nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, quando ninguém faz nada contra mim, eu posso achar que alguém fez algo contra mim, mas depende do que eu trago dentro de mim. Porque se eu trago dentro de mim o shalom, né, o bem-estar geral, que não é a ausência de conflito, nem a ausência de problemas, nem é a ausência de dificuldade, mas é estar consciente dos próprios limites, das próprias
capacidades e dos dons que recebeu. Então, isso aí a gente pode exatamente se envolver cada vez mais na mudança do mundo, na mudança das pessoas. E gastar todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, as nossas energias na mudança do outro. Mas sabendo que nós temos que, primeiro, só mudamos a nós mesmos. E nós temos que fazer um trabalho antes sobre nós mesmos. E esse trabalho começa com uma decisão de autoconhecimento. Uma decisão de autoconhecimento e nisso também uma decisão de uma união cada vez mais forte com Deus. No caso de nós que somos cristãos, uma união que vem com Deus através de Jesus Cristo. Então, esse processo de conversão, ele também é algo que é feito em nós. Nós nos colocamos à disposição de Deus e Deus vai trabalhando em nós. Nós vamos nos conhecendo e também nós vamos nos colocando à disposição de Deus e Ele vai trabalhando em nós. Mas não é assim, eu vou deixar Deus trabalhar em mim, quando eu estiver pronta, aí eu vou tentar mudar o mundo para ser um mundo melhor. Não, isso é junto. Então, e é exatamente no dia a dia de dedicação ao outro que eu também vou me conhecendo. Interagindo com os outros, eu também vou me conhecendo. Mas também naqueles momentos de forte conexão com Deus, de forte comunhão, eu também me conheço. A luz dele me ilumina e eu posso me ver. É isso que Teresa d'Ávila tentou falar no livro Castelo Interior. Eu vou entrando nesse castelo interno e vou encontrando lá no mais íntimo de mim a sala do trono onde está o Rei Jesus, e ali ele vai me iluminando todas as salas do castelo. Mas eu tenho que deixar, tenho que abrir a porta, como diz o Apocalipse, tenho que abrir a porta se abre pelo lado de dentro, ele está à porta, ele bate, mas sou eu que tenho que abrir a porta a ele. Então, eu queria começar essa nossa conversa assim, deixar essa mensagem aqui, que os caminhos para o shalom, para a paz, começa comigo. Eu desejo a paz para o outro, eu desejo o bem-estar do outro, eu desejo que o outro esteja bem e eu me empenho. Mas esse shalom, ele só pode ser desejado para o outro se ele estiver também em mim. Né? E é basicamente isso, deixo o tempo para os demais, depois a gente volta. Nosso pastor Milton. Eu vou tomando seu lugar. Boa tarde a todos. Quando Wagner começou a falar no currículo, que eu estava no meio, eu confesso que as pernas deu 2.000 tipos de tremedeira diferente, ali uma da outra. Eu falei, Jesus, onde que Jesus me trouxe? Mas aí eu pude sentir, Wagner, a paz onde Jesus está, a paz está ali entre os homens. E a paz está aqui entre todos nós, porque Jesus está aqui conosco. Isso é muito bom. Eu sou um jovem pastor, acredito eu que, não sei certo, se 10 ou 12 anos de pastorado. Porém, desses tempo trabalhando com jovens, com homens, com dependência química, eu tenho aprendido bastante sobre família, tenho aprendido bastante sobre como conquistar essa paz, tenho aprendido bastante como chegar cada dia mais e mais perto de Jesus Cristo, como se chegar mais a Jesus. E quando me foi feito o convite para que nós pudéssemos estar falando sobre quais os meios, quais os caminhos que nós podemos encontrar para conquistarmos essa paz. Uma paz bastante procurada por todos, porém encontrada por muito poucos. Essa paz, eu tenho certeza que ela só pode acontecer, conforme a irmã Ila disse aqui, quando ela parte de dentro de nós. Quando nós estamos
com a paz interior, automaticamente nós conseguimos transferir a paz a todos aqueles que estão aos nossos derredores. Sem a paz interior é impossível conquistar ou passar paz adiante. Gosto muito de São Francisco de Assis, quando ele disse: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver o amor, há paz. Então, ali nós podemos tirar uma grande lição. Nós tiramos, porque o que mais falta hoje, diante de toda a situação que nós vivemos no mundo, é o amor. O que mais a gente tem visto que as pessoas têm falhado é que não deixam e não passam esse amor de forma explícita, de forma bem clara. E esse não passar o amor de forma bem clara faz com que, muitas vezes, as atitudes egoístas, egocentrísticas, elas sejam muito mais fortes do que o amor que Cristo nos ensinou. Isso é que tem feito acontecer guerras, como foi citado aqui. Nós temos visto aí diversos genocídios, umas barbaridades assim que não justificam, como foi dito também, cristão ser morto por diferenças religiosas, porque o Deus daqui ou de lá, enfim, não concordo com a tua ideia, por isso eu tenho que ir lá, eu tenho que matar, eu tenho que exterminar. Quando não é isso, não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas, não é essa a vontade de Cristo para as nossas vidas. Nós hoje nos reunimos em 3 diferentes religiões, mas com um só objetivo: Cristo. Um só objetivo. Não tem nada que nos impede de estarmos sentados aqui, de nos congraçarmos, de nos alegrarmos, porque sabemos que Cristo é quem nos trouxe até aqui. Foi Jesus quem nos proporcionou esse momento único, um momento ímpar de podermos chegar, sentarmos num final de tarde de um domingo, início do ano, dia 15, chegarmos e falarmos: olha, qual é o objetivo que nós temos, como é que nós vamos criar. Hoje aqui tem homens e mulheres aqui sentados e esperando, e vamos sair daqui ao final dessa nossa reunião com caminhos para a paz. E Cristo nos uniu aqui hoje. Ele nos trouxe, nos deu a oportunidade de chegarmos e trocarmos ideias e construirmos. Olha só, nós vamos trocar ideias e nós vamos construir um caminho para a paz. A Bíblia nos ensina que os caminhos do Senhor são caminhos bonitos, são caminhos brilhantes, são caminhos perfeitos. Eu acredito nessa perfeição. E eu acredito na perfeição trabalhada em cada um de nós. Se trabalharmos o ser humano, nós conseguimos conquistar essa paz. Nós conseguimos mostrar que dá. Basta a gente enxergar que a existência dessa senhora que está sentada do teu lado, dessa que está aqui, ou desse jovem que está aqui do lado, ele é a imagem e semelhança de Jesus, ele representa a paz. Cada um de nós, talvez do seu lado esteja sentado Jesus Cristo. Então nós não podemos pensar em guerra se eu estou guerreando de repente contra Cristo, porque somos imagem e semelhança de Cristo. Se construirmos o bem, se implantarmos o amor dentro dos corações, nós vamos conseguir modificar esse mundo. Nós conseguimos modificar o mundo. Está dentro de cada um de nós. Aí dentro de você, aqui dentro de mim. Está aqui guardadinho. Se falarmos desse amor, e se formos claros ao falarmos desse amor, não devemos ficar acanhados ao falar desse amor. Não devemos ter vergonha de falar do amor. Não devemos ter vergonha de falar do amor de Jesus Cristo por nós. Não devemos ter vergonha de mostrarmos esse amor perante a outra pessoa. Talvez
grande maioria não conheça, mas há entre nós sentado, bonitinho, bem comportado, que não tomou um só puxão de orelha, ou não tomou nenhum corretivo mais exacerbado, como às vezes as nossas autoridades costumam tentar falar em ensinamentos, né? Não tomou um só comprimido vermelho, amarelo, para que viesse ter calma ou tivesse paz um pouquinho mais. Do lado dos senhores tem sentado um do qual era considerado um dos maiores marginais do centro da cidade, onde os vossos carros e as vossas vidas corriam perigos. Mas um dia que eu pude encontrá-lo e o dia que ele também quis ser encontrado, e ele abriu o coraçãozinho dele e ouviu, e foi dito somente uma coisa para ele: Jesus pode modificar a sua história. Esse jovem que está aqui, ó. Está vendo essa carona bonitona? O caminho para a paz está na construção do ser humano. Quando nós construirmos seres humanos bons, ele tem defeitos, eu tenho defeitos, nós temos defeitos, mas eles não podem sobressair sobre o bem que está dentro de nós. Não podem sobressair. Os nossos defeitos terão que ser menores. E quando eles forem menores, nós encontraremos, então, o caminho para a paz. Que Jesus possa falar ainda mais através dos lábios do nosso doutor, através da nossa irmã, através do nosso amado Wagner, e que Deus possa nos abençoar ainda mais nessa tarde. Um prazer imenso, enorme, estar aqui com vocês. Obrigado. Décio. Bom, boa tarde. O grande Nando Cordel começou a música dele, que eu gosto muito, falando assim: a paz do mundo começa em mim, não é isso? Então, como eu peguei eu fui o terceiro a falar, eu vou me repetir, porque, na verdade, acho que a mensagem que nós trouxemos é a mesma. Então, como a irmã ela disse, não tem como eu mudar o outro. Aliás, eu acho que um dos motivos mais frequentes da gente não conseguir manter os nossos relacionamentos afetivos é porque a gente sempre idealiza o que a gente quer que o outro seja, em vez de gostar do outro do jeito que ele é. Então, você tem que conhecer o outro, aceitar ou não, não é? Agora, o máximo que você consegue é se modificar, né? Então, e precisa de um esforço muito grande para fazer isso. Tem algumas coisas, e eu quero chamar a atenção para vocês, que eu não sou autoridade em nada, não é? E o que eu falo porque eu penso desse jeito. Então, vocês podem aceitar ou não. Isso pode servir ou não para vocês, mas eu não acredito no mal, porque eu acredito em Deus, acho que todo mundo que está aqui também acredita, e eu acredito num Deus infinitamente bom e justo e num Deus perfeito. E a minha razão me diz que um Deus perfeito não pode criar nada que seja imperfeito. Isso sempre foi um desafio para mim, porque eu vejo o mal todos os dias, mas quem criou, se não foi Deus? Né? Então, até que eu cheguei à conclusão que o mal, ele não é, ele é algo que falta, ele é uma ausência, ele não é uma substância. Então, o mal para mim é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Então, o que dá para a gente fazer? Se você estiver num quarto escuro e acender um fósforo, a luz do fósforo, por menor que seja, afasta a escuridão. Porque antes não havia nada, e agora há alguma coisa. Né? E cada um de nós não somos imperfeitos, na minha forma de ver, porque fomos criados por Deus. Então, quando nós manifestamos as nossas dificuldades,
nós estamos manifestando a nossa incompletude. Então, nós somos incompletos, não somos imperfeitos. Somos perfeitos a caminho da completude. E nesse caminho de completude é o aprendizado de todos os dias em que nós vamos percebendo quem nós somos, e a irmã Ilha falou isso no começo, quer dizer, o autoconhecimento é fundamental. Por quê? Para eu saber quem eu sou, o que me falta e para onde eu tenho que ir. O que eu tenho que fazer para ser melhor, para estar melhor. Então, se eu não posso modificar o outro, eu não tenho como incutir no outro alguma coisa. Eu posso induzi-lo. E como é que eu vou induzir o outro? Através da única maneira que existe, que é o exemplo. Né? A palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então, não adianta nada eu falar e ter palavras bonitas, escrever muito bem, se a minha vida não exemplifica as ideias que eu levo através da minha boca. Né? Então, esse esforço em eu me conhecer, para saber o que me falta, e me completando, e desenvolvendo dentro de mim as coisas que eu não tenho, vão fazer com que eu seja esse pequeno fósforo, que muitas vezes vai espalhar, vai afastar a escuridão que está ao meu redor. E aí sim eu vou estar sendo um indutor, né, da luz, um indutor da paz, né, um indutor do amor, como disse o pastor, e esse amor é que gera a paz. Então, o caminho para a paz, como disse o Nando Cordel, começa em mim. E para eu estar em paz, eu preciso estar em equilíbrio. Para eu estar em equilíbrio, eu preciso estar bem comigo mesmo. Se eu já percebo de saída que sou incompleto e não imperfeito, então eu estou abrindo um espaço importante para a minha tolerância. A tolerância que eu exercito no outro, mas que é necessária em mim. Então, eu faço uma diferença muito grande, nem todos concordam com isso, entre essas palavras, culpa e responsabilidade. Não é? A culpa me martiriza, a culpa me faz sofrer, a culpa me imobiliza. Eu choro, eu lamento, mas eu não produzo, eu não respondo. Né? O que me faz caminhar para frente, o que me faz evoluir é a responsabilidade. Então, a culpa, na minha opinião, ela não é necessária. O arrependimento, sim. Porque o arrependimento é o momento do diagnóstico do erro. E se eu percebo que errei, mas eu sei que sou incompleto, me vejo incompleto, eu não me culpo. Mas ainda assim a minha responsabilidade me mobiliza. E aí eu vou em direção àquele que eu prejudiquei, às pessoas, os problemas que eu gerei, através da minha ignorância, da minha incompletude. E nesse movimento eu não fico estagnado. Eu vou caminhando, avançando, aprendendo e substituindo as minhas lacunas, as minhas escuridões pela luz. Eu sempre falo esse exemplo, é assim que eu vejo. Quando nós fomos criados por Deus, nós éramos uma bandeja cheia de copinhos vazios. E cada virtude que a gente aprende é um copinho que a gente enche de água. Né? Nenhum de nós que está aqui está com todos os copinhos vazios. Mas nenhum de nós também está com todos os copinhos cheios. A gente precisa olhar para a nossa bandeja, descobrir qual copinho está vazio. Aonde existe um defeito, é um copinho vazio. Esse defeito, ele existe? Não. Ele é uma isca te chamando para descobrir qual é o conteúdo que você tem que preencher aquele copinho, que é a virtude que você vai ter que desenvolver. Quando eu encontro esse equilíbrio, que não é o equilíbrio da perfeição ainda, porque eu ainda sou incompleto, portanto eu não estou pleno, mas este caminho me faz sentir em paz, faz com que eu esteja em paz. E quando eu estou em paz, eu irradio paz também. Eu sempre penso muito isso. O que faz com que o pastor Milton e a irmã Ilha possam estar sentados aqui junto comigo, por exemplo, que sou espírita? É porque eles não estão se digladiando com ninguém. Eles não estão lutando com ninguém. Eles não estão querendo impor nada para ninguém. Por quê? Porque estão em paz com o que sentem. Todas as vezes que a gente tem uma opinião e que a gente agride para defender nossa opinião, é porque nós não estamos convencidos dela. Quando você quer exterminar o outro porque não pensa como você, é porque você sabe que, no fundo, o que você acredita não te completa. Aquilo não te satisfaz.
E a tomada de consciência disso te acalma. Porque você percebe que o outro pode pensar diferente de você, mas você tem que ter certeza de quem você é, por que você está aqui, o que é que você está fazendo, qual o sentido da tua vida, das coisas que você faz. É encontrar a tua paz interior. Eu, em boa parte dos meus pensamentos, eu encontrei essa paz, mas eu ainda luto muito com o meu outro lado. Os meus copinhos vazios me incomodam demais. E às vezes eu fico irritado comigo mesmo, porque eu não consigo nem descobrir o que eu tenho que fazer para encher aquele copinho. Mas o fato de eu saber é o que me dá a sensação de gratidão a esse Deus perfeito, que também me criou perfeito e destinado à felicidade. Se eu buscar isso em mim, irremediavelmente, eu vou estar irradiando isso para as pessoas que estão ao meu redor. Era isso. Obrigado. A paz não é ausência de sofrimento, nem ausência de conflito. Isso aí seria a paz do mundo, a paz falsa, em contraposição com a paz do Cristo. Então, Cristo disse que eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Que a paz o mundo quer impor um estado de paz, sem conflitos. Era o tempo do Império Romano, tinha a Pax Romana, todo mundo era obrigado a viver em paz, né? Ou seja, não ter conflito nenhum, que é para não ter rebelião. A paz interior e a paz que eu vou desenvolvendo nos meus relacionamentos não quer dizer que tudo vai bem para mim. Não é? Quer dizer que eu tenho que alcançar no meu dia a dia entrar num processo no meu dia a dia, no meu cotidiano, de saber lidar com essas adversidades, com essas críticas, com as perseguições, com o que quer que venha, não é? Com as preocupações, sem que perca a fé, sem que perca a calma, ou se a perca por algum momento, retorne a calma, sem se deixar destruir por dentro, sem reagir com violência. Isso é que é a paz. Então, a paz, ela é algo que só Deus mesmo pode dar, né? Então, o shalom verdadeiro, ele vem da graça de Deus. Mas também, além de ser um dom, é uma técnica que exige autoconhecimento, que exige capacidade de autodomínio, não é? Porque as coisas não vão deixar de acontecer, porque eu não mudo o mundo assim com a varinha de condão. Mas a minha forma de reagir a essas coisas que machucam é que mostra se tenho a paz interior ou não. Então, eu tenho que cultivá-la no dia a dia. Vão fazer tudo para que eu perca a minha paz, mas eu tenho que mantê-la. E eu só posso mantê-la numa união com Cristo. Algo que vem de uma oração, de uma dedicação de um tempo para Deus, não é? Para o estudo da palavra de Deus, daquilo que me faz crescer, e para a reflexão, para o silêncio, alguns momentos de silêncio, de parada. Não é? Então, é uma técnica, mas é uma técnica de recepção de um dom. Não quer dizer que tudo vai bem, quer dizer que tudo vai mal, mas eu reajo bem a esse mal que vem contra mim, não é? É nesse sentido. Eu gosto bastante de um exemplo onde, quando a gente vai fazer um voo, a aeromoça chega para a gente e diz assim, em caso de descompressão, um negócio desse aí, a gente só fica ouvindo ela. Coloque a sua máscara para depois poder atender o que está ao seu lado. Então, não é que exista uma regra que
tem escalas. Mas se eu não colocar primeiro a minha máscara, eu não vou conseguir atender aquele que está do lado. É automático. Se eu não estiver em paz, eu não consigo passar paz. Se eu não estiver consciente dos meus atos, eu não vou conseguir com que as demais pessoas que queiram, que eu queira ver em paz, estejam em paz. Em suma, não há uma regra para a construção. Eu tenho que estar primeiro. Mas começa por mim. Talvez você, olhando os bons exemplos, também possa trazer a paz, e aí você também comece a construção dessa paz. Mas eu acho que se eu não colocar a primeira máscara em mim, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Vai me faltar. É de suma importância eu estar primeiro em paz. Quando a irmã cita os evangelhos de Jesus dizendo: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Foi o primeiro versículo que eu, dentro de um momento com Cristo, eu levantava todos os dias pela manhã e estava estampado em um muro de dentro de uma casa de recuperação. Eu levantava, abria a porta do meu quarto e olhava: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E isso vem sendo o meu norte. Eu sei que essa paz que é ofertada pelo mundo, ela é e principalmente porque as pessoas pensam que a paz é conquista financeira, né? A paz é estar com o bolso lotado. Eu tenho o bolso lotado, eu estou bem. Meu cartão de crédito é preto, né? Infinity, então eu estou em paz. Né? Não é isso. A paz não se conquista com isso. Muita gente está cheia de dinheiro, mas não consegue sequer colocar a sua cabeça num travesseiro e poder ter um sono que possa levantar no outro dia de manhã e dizer bom dia. Tem gente que a gente passa por ele, diz bom dia, ele fala: bom dia por quê? Não tem como. Mas eu aprendi também, conforme a irmã estava explicando, eu aprendi também que a gente não pode perder a nossa paz porque o outro não tem paz. Eu aprendi a contar 1001, 1002, 1099, 1100, para que eu não possa dar uma respostada, para que eu não possa, como as mulheres gostam, descer do salto, né? Eu procuro ter paciência, sabedoria, os dons do Espírito, paciência, sabedoria, isso tudo tem que estar dentro de nós. Aí, se nós pegarmos os dons espirituais, nós vamos encontrar uma escala, que essa escala, às vezes pode ser num dia a paciência que tem que ser trabalhada dentro de mim, no outro dia tem que ser a sabedoria. Então, assim, cada um de nós vai ter que encontrar esse jeitinho de caminhar para a paz. Coloca a primeira máscara, depois a gente consegue enxergar o outro. Né? Não é individualismo isso, não. É necessário. Senão eu não vou conseguir salvar o meu companheiro que está do lado. Primeiro a paz, aqui dentro. Ó. Aí nós vamos conquistar as demais com exemplo, conforme o Dr. Décio disse, com o nosso exemplo, com a nossa vontade, com o nosso desejo. Olha, eu não sei, eu vejo assim, eu acho que, às vezes, todo aprendizado é um processo em que a gente vai passando pela primeira lição, se aprender a primeira lição, você vai para a segunda e assim por diante. Algumas pessoas já perceberam que elas não conseguem ser felizes sozinhas. Né? Então, assim, que nem você conquistou, você acha que o cartão é infinity, mas você é infinity, o cartão não, né? Então, você acha que você conquistou o cartão, você tem um carro maravilhoso, você mora numa casa maravilhosa, só que você tem que subir o muro, colocar cerca elétrica, porque ao seu redor mora um monte de gente que não tem o que comer.
Então, a primeira reação, isso vale até em termos de nações, né? A primeira reação é tentar afastar os indesejáveis. E quando você não consegue fazer isso, algumas vezes eles tentam exterminar. Isso já aconteceu algumas vezes no nosso planeta. Mas não consegue exterminar também. E aí ele chega num momento em que ele percebe que se não tiver, as outras pessoas não estiverem bem ao redor dele, ele não vai conseguir ficar bem. Né? Isso daí eu falo que é uma pegadinha de Deus, né? Que é o egoísmo levando ao altruísmo. Você está querendo se dar bem, se dar bem, se dar bem, até que você vai chegar a um ponto que você vai descobrir que a única maneira de você estar bem é o teu vizinho, o teu próximo estar bem. Então, algumas pessoas já perceberam que elas precisam ajudar os que estão ao redor. Né? Eu brinco assim, que é que nem ajudar o cunhado. Se o cunhado vai todo final de semana na sua casa, abrir sua geladeira, tomar sua cerveja e almoçar com você, porque ele está desempregado, você vai querer arrumar um emprego para ele. Mas não é porque você gosta dele, é que você quer se livrar dele. Entendeu? Já é um caminho, porque você está ajudando ele, mas não é o objetivo. Né? Até que um dia você começa por ajudar, você se sente bem ajudando. Você não precisa nada em troca. E o Fraternidade Sem Fronteiras é meu grande exemplo disso. As pessoas vão para lá e elas voltam tão felizes, elas não estão preocupadas se a criança está reconhecendo o que ela fez ou não. Elas estão se sentindo bem porque elas estão no movimento de espalhar o bem, a paz, o bem-estar. Então, algumas pessoas elas já perceberam isso, mas ainda de uma maneira incompleta. Então, elas estão querendo ajudar, mas elas ajudam aquele grupinho que está ao redor delas. Mas elas ainda mantêm uma postura de ataque contra aqueles que pensam diferente. Né? Então, é uma coisa que eu sempre me perguntei. Uma vez eu fiz parte de um trabalho que nem esse, lá em Santos, que tinha um judeu, um rabino, né, judeu, um sheik muçulmano, tinha um padre católico e eu como espírita. E eu confesso a minha ignorância com relação tanto ao judaísmo quanto ao islamismo, e o discurso deles foi muito próximo, quase igual, como o discurso das religiões cristãs. Mas as pessoas elas se pegam nas diferenças. Por quê? Por que quando você está do lado de uma outra pessoa, você não busca nela semelhanças? Por que você não confraterniza com ela o que é igual? Para deixar as diferenças de lado, para serem discutidas de uma outra maneira. Né? Então, eu acho que é ainda aquele que não passou da lição 1 ainda. A lição 1, ele percebe que ele só vai ser feliz se quem estiver ao redor dele está feliz também. Só que ele ainda não sabe, na lição 2 ele vai aprender isso, que não é só a vizinhança, não é só a família dele, não é só as pessoas da comunidade dele, não é só os que comungam a mesma religião, o mesmo time de futebol, ou sei lá o quê. Né? É uma coisa a mais. E aí, quando você começa a perceber isso, você vai ampliando os teus horizontes. E aí as diferenças vão te incomodando cada vez menos. Principalmente porque, como eu disse, você está se sentindo bem com você mesmo. Né? Então, se você encontra uma pessoa que vive diferente de você e isso te incomoda, para pensar. Porque você não está feliz com o jeito que você está vivendo a tua vida. Por que te incomodou? O outro, ele vive muito diferente de mim, isso me incomoda. Por quê? Né? Eu já tive, talvez não tanto, mas já tive algum contato com um morador de rua. Né? E quando eu trabalhei em São Paulo, quando fazia frio em São Paulo, no pronto-socorro, era muito triste ver gente morrer de frio. Acho que a pior coisa que eu já vi na minha vida, já vi gente morrer de tudo que é coisa, mas de frio é uma coisa muito terrível. E eu conversava com eles, eles falavam, mas olha, mas tem tantas oportunidades. Não, mas eu gosto. É a vida que eu quero levar. Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero essa sociedade que estão me oferecendo. Isso é uma opção dele. Por que incomoda a gente? Se ele não está te agredindo, ele não está te roubando, por que te incomoda? Por que você quer dormir numa cama quente e ele não se incomoda de dormir no chão? Eu estou dando um exemplo radical. Mas é para a gente perceber assim, ele tem alguma coisa, se ele te incomoda, é porque ele tem alguma coisa que você não tem, que você queria ter. Ele te faz pensar. Né? Quando eu e minha família decidimos largar tudo que a gente tinha em Santos, foram 22 anos morando lá, eu dava aula em 2 faculdades, tinha consultório, estava com a minha vida pronta. Quando resolvemos vir para cá, você precisa ver as pessoas que me rodeavam, quantas delas ficaram bravas e pararam de falar comigo.
Porque eu tomei uma decisão de mudar a minha vida. Isso ofendeu elas. Como? Essa vida dele não presta? Então a minha também não presta para ele? Mas o problema é seu, não é meu. Eu estou cuidando da minha vida, eu estou tomando o caminho que eu acho legal. Então, eu chamo isso de sinal de alerta. Todas as vezes que alguém me critica e eu fico bravo, todas as vezes que eu vejo alguém com uma atitude que eu não concordo, mas esse não concordar me leva ao desconforto, ao ponto de eu ficar irritado, querer agredir a pessoa, seja com palavras ou com atitudes, é porque tem alguma coisa em mim que não está legal. E aquela pessoa está me avisando isso. Aquela situação está botando o dedo na ferida. É hora de eu parar e reavaliar como eu estou vivendo a minha vida. Então, se é uma maneira de gerar paz, não é uma maneira de gerar paz, mas você está num caminho. Essa pessoa está indo na lição 1. Ele vai chegar na 2. Mas quem vai fazer ele passar de lição? É a vida. É a vida. Né? As dificuldades, né? Pegando carona aqui na resposta da irmã Ayla, as dificuldades que aparecem, elas estão ali justamente para a gente aprender, para a gente crescer. Né? E onde é que vai ter a perseverança? O que é que vai me manter no caminho? Se eu estiver dentro de mim, em paz, e com a certeza de que eu quero alcançar aquele objetivo. Se eu tenho certeza que o meu objetivo é verdadeiro, se ele é lícito, é autêntico, é real, nada vai me demover daquilo. Eu lamento, porque às vezes eu tenho que parar, não vou conseguir chegar onde eu queria, no tempo que eu queria, mas eu vou chegar lá, porque nada vai me fazer mudar o meu caminho, porque eu tenho certeza que é para lá que eu tenho que ir. Então, acho que essa autorreflexão, essa coisa que a vida oferece para a gente todos os dias, é uma coisa boa de fazer. Né? Eu aprendi no catecismo, minha família toda é católica, a minha professora de catecismo me ensinou uma coisa chamada exame de consciência. Todo dia antes de dormir, antes de rezar o Pai Nosso, pensar, o que é que eu fiz durante o meu dia? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de ruim? E naquela época ela já falava isso, que é a responsabilidade. O que você fez de ruim? Amanhã vai lá, pede desculpa. Amanhã vai lá e tenta consertar. Eu nunca fiz. Mas pelo menos eu sabia que tinha que fazer. Eu ficava com vergonha da pessoa, porque eu sabia que eu tinha pisado na bola. Aí aquela coisa, a gente encontra, tudo bem, pastor, dá um abraço aqui, você pisou na bola com ele ontem. Em vez de você falar desculpa, você abre um sorriso, é uma maneira. Está no caminho, está na lição 1. Né? Um dia a gente chega na 2. Né? Acho que o objetivo principal, a finalidade é o reino de paz, de fraternidade. Nós queremos a paz mundial. Não é? E a gente faz pouca coisa, a gente faz muita coisa, a gente entrega a vida nesse ideal, mas a gente vê poucas mudanças. Se a gente for analisar objetivamente, parece que o nosso esforço não valeu. Né? Mas Deus é que sabe, porque também tem uma parábola que eu gosto muito, que é da semente que cresce sozinho. Então, o agricultor coloca lá a semente na terra e quando ele percebe, ela já nasceu, ela já cresceu, ela já deu frutos. E isso não foi ele que fez, não é? E outra também é uma que uns plantam, os outros regam, que Paulo fala, o outro colhe, mas é Deus que dá aquela vida ao vegetal. Então, eu acredito muito no que a gente se dedica, que a nossa dedicação não é em vão, que Deus aproveita tudo isso. E também acredito que no testemunho, acredito que quando uma pessoa ela realmente dá um testemunho, isso motiva os outros. Eu estou diante de uma pessoa que consegue tirar várias pessoas da dependência química com o testemunho de cristão que ele tem, que é o pastor Milton. Então, eu acredito nisso, porque um planta, um vai regar, o outro vai colher, não é? E Deus está por trás de todas essas pessoas. Acredito na motivação que o testemunho faz e que as pessoas se empenham e isso faz grande diferença, embora
isso não seja mostrado, né? Não esteja aos nossos olhos, porque o mundo ele se compraz em divulgar a violência, divulgar o erro, divulgar a miséria, divulgar assim, só para que as pessoas se sintam bem, não é? Quer dizer, isso aconteceu lá na família daquele, mas não foi na minha, então eu estou bem. Então, nós temos uma onda de más notícias e de gente prestando atenção em más notícias, enquanto que Jesus veio nos dar uma boa notícia, que é o que significa a palavra evangelho. Apesar do Dr. Décio ter dito que ele pensa, não é, que o mal não existe, é a ausência do bem, mas na realidade foi Santo Agostinho, o senhor desculpa, mas foi Santo Agostinho que disse isso. Né? O senhor está dizendo, talvez não sabendo que é Santo Agostinho, mas Santo Agostinho, ao falar do mal moral, que ele fazia distinção entre o mal em si mesmo, né, essencialmente falando, a essência do mal e o mal moral, ele dizia: o mal moral não existe. Ele é a ausência da luz de Cristo na pessoa. Então, não existem bandidos, existem seres humanos que nesses corações ainda não chegou a presença do Cristo. Na hora que a presença do Cristo se fizer efetiva nesse coração, ele se transforma e se torna a melhor das pessoas. Então, realmente, o que a pessoa precisa é acender o fósforo, como ele falou, e nessa pequena luz já diminui as trevas, né? Então, eu acho essa reflexão muito bonita que ele fez, né? Só citando, porque a gente, na teologia, a gente lê Santo Agostinho de frente para trás, de trás para frente, né? Então, é isso. Então, eu acho assim que o que a gente faz realmente é acender um fósforo, não é, num mundo escuro, mas isso faz a grande diferença, porque outros fósforos se acendem, a força do testemunho é muito grande, e o amor, como já dizia, eu não lembro quem, mas o nosso padre Caetano sempre repetia, o amor é um poder muito maior do que bombas atômicas, né? Eu acredito muito nisso. Os pais terceirizam a educação dos filhos. Meu filho será educado na creche. Meu filho será educado na escola. Meu filho será educado na igreja. Meu filho será educado na prisão. Meu filho foi educado, morreu. Eu vejo uma terceirização da educação das crianças. E eu posso dizer que eu vivo isso, com conhecimento de causa. 99,99999 das pessoas que eu trabalho e das famílias que eu convivo ali, terceirizaram a educação dos filhos. Deixaram com que o Estado fosse promover. E aí nós vamos encontrar a criança na creche, do qual tem um servidor público que vai lá, dá o mamar, troca a fraldinha, põe para dormir, deixa chorando, balança, se chorar muito, põe lá no cantinho e deixa chorar muito. Essa criança vai crescer e você, dentro da família, não encontra, primeiro, porque o pai e a mãe, eu não sei se isso é uma desculpa, mas eles vão dizer que é do trabalho, mas eu venho de uma família simples, de pai e mãe de formação católicos, do qual minha mãe lavava roupa para 2 ou 3 casas para fora, o meu pai, servidor público, tomava conta de uma pequena área de tratamento de esgoto da cidade. E, no entanto, quando era 5 horas da tarde, eu estava tomado banho, trocado e no portão, esperando meu pai chegar. Era muito feliz aquele momento. Era um momento único onde eu ficava esperando ele descer, que às vezes ele vinha com um carrinho de mão, trazendo lenha, que ele comprava
a lenha para fazer comida em casa. E a gente corria ao encontro dele para que nós pudéssemos montar naquele carrinho, ainda ele tinha que trazer a gente, né? Então, assim, hoje não. Gosto muito do Padre Zezinho, quando ele diz que, como é bom o tempo que as famílias sentavam para conversar. Que tempo bom, onde você tinha o controle, né, de tudo que estava acontecendo na família. Então, as famílias perderam o controle. O pai hoje chega, ele primeiro, por que não está pegando o sinal do Wi-Fi? Se a mãe trabalha, está preocupada simplesmente em pegar as crianças quando chega. Essa é uma das propostas aí da sociedade. As mulheres não têm que pegar os filhos na creche, trazer, cuidar. Mas não existe mais o diálogo. Não sentam. Se vai almoçar, se vai jantar, na sua grande maioria das famílias, não se assentam à mesma mesa, não conversam mais, não discutem os problemas, as dificuldades. A mãe já não mais explica para a filha os cuidados, mas ela terceiriza isso para o ginecologista. O pai já não fala mais para o filho, mas ele simplesmente mostra, olha, está ali, ó, a Globo está falando que tem que usar camisinha. E para ser homem, você tem que ter uma atividade sexual muito cedo. Toma um golinho de cerveja, pega um cigarro para o pai, e assim por diante. Então nós vamos encontrar uma sociedade hoje destruída, na sua grande maioria destruída, porque não tem uma base familiar. As famílias estão destruídas porque não se encontram com os princípios. Nós estamos aqui reunidos, não que sejamos velhos, pelo contrário, todos os que estão aqui dentro estão 18, 19 anos mais ou menos, mas tivemos uma base familiar, onde o pai foi lá e puxou a orelha quando necessário, a mãe foi lá e puxou a orelha. Hoje não, se você puxar a orelha de um filho seu, você está morto. O seu filho já sabe o número do que tem denunciado. Já está no WhatsApp dele. Ele já fala direto com a conselheira. Então, assim, terceirizamos a educação e perdemos as nossas famílias. Quando não havia necessidade. Quando nós voltarmos a sentar para jantar, sentar para almoçar, sentarmos para tomar um café da manhã, nós vamos conseguir novamente. Quando nós sentarmos e o pai e a mãe for na cabeceira da cama ali, ó, para as crianças, pelo menos os que estão em formação, e ensinar o catecismo, ensinar o Pai Nosso, ensinar a falar e a pedir perdão, aí nós vamos conseguir conquistar muito mais pessoas falando de paz. E isso é algo que vai acrescentando. Bom, primeiro eu preciso falar para a irmã que eu não preciso desculpá-la, eu preciso agradecê-la. Eu admito a minha ignorância, principalmente com relação a esses escritos, mas eu sei que as ideias não são minhas. As boas, pelo menos, não. São sempre por inspiração. Então, eu agradeço a origem e fico muito feliz de ser Santo Agostinho. Então, muito obrigado. Bom, a saúde, falar de saúde já é uma coisa complexa. Parece que não, mas é. Apesar da definição mundial de saúde ser que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o perfeito equilíbrio biopsicossocial, todas as vezes que a gente conversa com qualquer pessoa e até com os médicos, fala assim, mas eu não estou doente, se eu não estou doente eu estou saudável. Né? Então eu pergunto assim, aqui eu não vou pedir para levantar a mão, mas deve ter muita gente que toma remédio para pressão.
Deve ter gente que toma remédio para diabetes. Deve ter gente que toma antidepressivo. Deve ter gente que toma remédio de uso contínuo. E essas pessoas estão levando uma vida saudável, estão fazendo coisas muito boas, enfrentando as suas dificuldades, tentando encher os seus copinhos vazios. Essas pessoas são doentes? E às vezes você pega uma pessoa que tem artrite, artrose, gastrite, uma série de doenças, e é uma pessoa que está sempre sorrindo, feliz, de bom humor. Essa pessoa é doente? Então, assim, o conceito de saúde é o conceito de equilíbrio. E, para nós, vai além do biopsicossocial da OMS. É biopsicossocial, ecológico e espiritual. Então, esse equilíbrio é saúde. Então, como a gente colocou no começo, se para você estar em paz, você precisa estar em equilíbrio, é saúde. Então, a saúde, você estar saudável, é você encontrar o lugar de paz. É você estar bem com você mesmo, né? Mantendo o equilíbrio, ainda que você saiba que existem partes em você que ainda precisam ser desenvolvidas. Quer dizer, eu não estou completo, mas o que eu tenho já é suficiente para eu me manter em equilíbrio. E quando eu me mantenho em equilíbrio, eu consigo avançar mais rápido e melhor, né? Mesmo sabendo que ainda tem muita coisa para fazer. Então, essa tomada de consciência, ela traz uma primeira consequência que eu considero muito importante. Nós aprendemos por tentativa e erro, tentativa e acerto. Isso até a estrutura dos nossos neurônios, do nosso sistema nervoso central, são colocadas desse jeito. Existem estudos do pessoal que faz inteligência artificial, que eles estudam a circuitaria do nosso cérebro para tentar reproduzir isso em computador. E eles descobriram isso. Os nossos circuitos neuronais, a forma de aprendizado é por tentativa e erro, tentativa e acerto. Então, se é assim que eu aprendo, e se eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda, óbvio que eu ainda vou errar muito. Vou errar muito. Se eu achar que eu não estou errando, ou eu estou me iludindo, ou eu estou parado. Não é boa notícia. Eu nunca errei. Bom, quem fala isso, né, que é uma coisa assim que me deprime também. Uma vez eu vi tatuado, né, no pé de uma moça muito bonita, inteligente, assim, viver sem arrependimentos. Puxa vida, hein? Se você não se arrepende de nada, significa que você não aprende nada nunca. Você não vai crescer, você não vai evoluir, né? Eu até quase que eu sugeri vida com arrependimentos, para pôr um Czinho ali, porque aí transforma aquela frase em algo, uma promessa de evolução, de crescimento. Então, buscar a saúde, para mim, é a mesma coisa que buscar a paz. E agora, os nossos cantores. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais do que esse amor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz.